Ei, você sabia que dá pra comprar seus mangás favoritos e ainda ajudar o canal do Geek Brasil? Link na descrição. Muitos fãs de Black Clover ainda têm dúvidas sobre a diferença entre mana e magia. Mas o que difere uma da outra? O que realmente demonstra algo como magia ou mana? Asta consegue anular magia ou a mana? Essas e outras milhões de perguntas relacionadas a essas duas características, vamos respondê-las de uma vez! Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover. Sim, pessoal, vamos aqui tirar essa dúvida entre a diferença de mana e magia. Vejo muitas pessoas aqui no canal com muita dúvida sobre essas diferenças entre essas duas características de Black Clover e a gente vai definir aqui com vocês hoje. Sem sombra de dúvidas, a gente vai falar sobre mais isso logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar esse vídeo com seus amigos. Participe lá do nosso Discord, você também pode comentar e discutir mais coisas sobre Black Clover por lá e sempre tem alguém para você discutir e conversar. Você também pode entrar através do nosso clube de membros, você seja membro aqui clicando no botão de seja membro, temos planos a partir de R$ 1,99 mensais e também você pode ajudar o canal do Geek Brasil comprando através dos nossos links da Amazon. Através ali da sua compra você ajuda nós com aquela comissãozinha. Como eu disse pra vocês, muitos fãs de Black Clover confundem magia com mana, não sabendo a diferença entre uma e a outra. Eu já recebi milhares e milhares e milhares de perguntas aqui no canal, comentários, no correio, Discord, inbox do Instagram, inbox do Twitter, várias perguntas relacionadas a isso e de alguns fãs não saberem a diferença entre mana e magia. Isso acaba sendo muito comum porque aquelas pessoas, ou os fãs de Black Clover que nunca jogaram um RPG ou jogos baseados em RPG, tem uma certa dificuldade de entender basicamente como uma acaba funcionando e como a outra também acaba funcionando. Mas as duas ações são diferentes. Essas duas características do mangá de Black Clover, elas têm duas funções que são diferentes, mas que dependem de uma para com a outra. Para um entendimento melhor sobre essa separação e como que uma acaba dependendo da outra, devemos trabalhar um exemplo para ficar bem claro para vocês sobre essas especificações. Sempre quando eu falo sobre mana e magia aqui no canal, eu sempre gosto de trazer o exemplo perfeito que pra mim é a força em Star Wars. A força em Star Wars é aquilo que mais se assemelha à mana. E também sobre os fatos de você manipular a força ser características parecidas com a magia. E a gente vai colocar alguns exemplos para vocês entenderem a partir de agora. Como eu falei para vocês, eu gosto da ideia, de colocar ali como exemplo a representação de Star Wars sobre a força para com a mana. Assim, como a gente observa durante todo o universo de Star Wars sobre a força, em Black Clover a mana está em todos os lugares também. A mana está em todas as coisas. Ela está nas plantas, nas árvores, nos animais, na água, no vento, no fogo, em todas essas características relacionadas aos seres vivos, a mana está. Bem similar com aquilo que a gente aprende no episódio 8 de Star Wars, aonde a força está em todos os locais, em todos os lugares, em todos os seres vivos. A força está em tudo quanto é canto, assim como a mana está também em Black Clover em tudo quanto é lugar. A mana, assim como a força,
também tem seu lado negativo, né? No caso de Star Wars, nós conhecemos ali a força como um lado sombrio, né? Como um lado obscuro da força, enquanto em Black Clover nós temos a mana negativa, que é a representação ali de tudo quanto é de algo mais maligno. E a gente também tem que a mana não escolhe o que os seus usuários conseguem fazer, assim como a força, mas a mana tem os seus propósitos às vezes, assim também como a força em Star Wars. A gente anda teorizando sobre como a mana pode ser alguém que tenha ali alguns raciocínios ou que queira que chegue em alguns propósitos, assim como a força trabalha em Star Wars. Eu dei um exemplo claro também sobre ali o Asta ser filho da Mana e ao mesmo tempo do Anakin, né, ser filho ali da Força. E tem essas características e especificações também sobre como a Mana e a Força em Star Wars e Black Clover também tem características bem interessantes de a gente poder observar. O que acaba observando ali a movimentação da mana e também da força, de que a gente consegue ter essas movimentações de manipulações de tais elementos. Em Star Wars, a gente tem o conhecimento de quem consegue manipular a força são conhecidos como Jedi ou Sith, né? Basicamente ali a maioria que consegue manipular a força são conhecidos ali como Jedi ou Sith. E eles conseguem fazer algumas coisas serem puxadas, empurradas ou até mesmo fazer com que essas coisas flutuem. Já no caso de Black Clover, algumas pessoas que têm a capacidade de manipular a mana, elas conseguem criar elementos da natureza como água, vento, fogo, raio, terra e etc. Ou seja, a mana é o elemento que flui dentro das pessoas para conseguir manipular elementos naturais ou outros tipos de elementos. Então, a mana é aquilo que dá a capacidade das pessoas usar magia, né? Então, a pessoa fala que a minha magia é de fogo. Então, eu manipulo a mana, eu uso a mana e dali eu derivo o fogo, eu derivo a água, eu derivo o vento. Então tem todo esse tipo de conseguir manipular essa energia que está ao redor, trazer ela para mim e aí eu conseguir manipular todos esses elementos que podem ser naturais ou antinaturais. Então que vem a grande pergunta que eu recebo em vários Neros Correios aqui, é sobre a relação do Asta conseguir anular mana e magia. O Asta ele consegue anular essas duas coisas, tanto mana quanto também a magia. E a gente meio que recebe essa pergunta aqui nos Neros Correios, nos inbox da vida aí. E basicamente aquilo que eu acredito que provavelmente vai responder essa pergunta de uma vez por todas é que o Asta não consegue anular mana. O Asta não consegue anular mana, ele só consegue anular magia. O que ele acaba conseguindo fazer com a anti-magia é quebrar a manipulação dos usuários em manipular a mana. E isso faz com que o Asta não consiga anular ali a mana, mas ele consegue cortar o fluxo de mana que o oponente, que o seu adversário está utilizando. E aí fica um pouco mais fácil, mais entendível de a gente observar essas ações quando a gente vai mais além, colocando um exemplo sobre isso. Imagine então que o fluxo de mana seja um duto de água. Eu sempre gosto de colocar essas especificações mais visível para vocês entenderem como que funciona de uma forma mais invisível e aí vocês consigam realmente aplacar isso em suas mentes, né? E que, na verdade, o fluxo de mana ele vai se derramar em uma torneira, ou seja, a mana é a água e a magia é quando você abre a torneira e dela flui essa mana, né? Flui ali a magia com a característica de água. Então, o duto, né, é aquilo que canaliza ao elemento, né? O duto seria você.
A mana seria a água do lado interno, ou seja, a mana é aquela água que está fluindo dentro do duto, só que ele está dentro de você e você não consegue ver. E aí quando a água sai pela torneira, aí já é a magia, né? Na forma como água, vento e tudo mais. As ações da anti-magia, quando o Asta consegue utilizar a anti-magia no seu oponente, é como se o fluxo de água que vai até a sua torneira fosse cortada. Ou seja, é como se algo obstruísse esse, digamos assim, esse caminho da mana pelo duto e não saísse água no final. Então, não é que a mana que está dentro do duto vai desaparecer, ou seja, a água que vai estar dentro do duto vai desaparecer. Não, teve um entupimento, ou teve ali uma quebra de cano, ou teve algo ali que impediu com que a mana conseguisse fluir dali para frente. E é por isso que lá no final não tem a utilização da magia. Então, o Asta, ele não corta a mana, ele não acaba com a mana, ele não desintegra a mana, ele apenas quebra o fluxo da mana que vai derivar na magia. E aí, é por isso que quando o nosso protagonista anda por aí, quando ele acaba andando, passeando, começa a viver por aí, ele não desintegra árvores, ele não mata pássaros, ele não mata plantas, porque a mana está por aí, mas ele não está cortando esse fluxo da mana nestes seres. É por isso que a mana acaba fermentando e ajudando essa natureza a fluir melhor em Black Clover, mas como o Asta não está cortando o fluxo de mana nestes seres e eles não utilizam magia para continuar vivendo, então isso quer dizer que o Asta vai seguir ali de uma forma simpática e bondoso como o nosso protagonista merece ser. E aí, espero que tenha ficado claro aí sobre esses vídeos, sobre todas essas explicações e também da forma como é diferente da mana e da magia, né? Só para deixar claro, a mana é aquilo que está ao redor, aquilo que está dentro de nós, que acaba fluindo dentro de nós. E a magia é aquilo que sai de dentro de nós quando temos a capacidade de manipular a mana. E aí pode ser o fogo, pode ser o gelo, pode ser a água, pode ser o vento, todos esses elementos naturais e antinaturais para ficar cada vez mais sucinto envolvendo as ações de Black Clover. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muita coisa às vezes acaba ficando confuso na nossa cabeça, mas quando a gente coloca essas coisas mais metafísicas, mais realmente exatas ali na nossa cabeça, meio que às vezes é difícil entender como funciona esse fluxo, coisas do tipo, mas quando a gente passa a entender esses exemplos, né, que são colocados para nós, acaba ficando mais certo, acaba ficando mais condizente com aquilo que pensamos na diferença entre mana e magia. E se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa a hashtag a diferença. Sim, porque cada comentário, cada curtida, cada hashtag ajuda pra caramba o canal do Geek Brasil a trazer mais inscritos que são fãs de Black Clover. Sim, porque quando você reage a um dos nossos vídeos, você fala pro YouTube que os nossos conteúdos são interessantes. E aí mais pessoas chegam por aqui, mais inscritos chegam e a gente vai fomentando ainda mais a obra de Black Clover na plataforma. Isso é tudo, pessoal! Valeu! You shine like a diamond.